Porto Alegre, 1º de fevereiro de 2023. Igreja Batista da Floresta, parando assim no meio da semana, desejo a todos um momento de reflexão na palavra de Deus abençoado. Que Deus nos ajude a vencer as lutas de cada dia. Estamos orando pelos enfermos, orando por aqueles que têm a sua vida na mão do Senhor também, para que tomem decisões corretas. E nós queremos que isso seja sempre para a glória do nome do nosso Deus. Estudamos a palavra de Deus porque nós sabemos que é na Bíblia que nós encontramos tudo o de que precisamos para o nosso dia a dia. Então, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar o próprio Senhor Jesus fazendo uso da Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que é a revelação de Deus para nós. Ele, na sua forma humana, vivendo entre nós aqui na Terra, estava num momento de grande expectativa, grande realização, emoções. Vamos lembrar, Jesus está na forma humana, portanto, ele passa por todas as nossas mesmas sensações, mas ele está alegre porque ele acabou de dar o seu testemunho de dependência do Pai perante as pessoas. No batismo a que ele se submete com João Batista. Nós nos batizamos para mostrar um testemunho ao mundo de que a decisão íntima que nós tomamos de deixar a nossa vida sem Cristo, para nós vivermos agora uma vida com Cristo, aquilo que nós erramos, os nossos pecados, as nossas más escolhas, nós entendemos que o perdão de Deus está sobre tudo isso quando nós cremos em Jesus e confessamos o seu nome. Então, quando nós nos batizamos, estamos dando um testemunho de uma renovação da nossa vida. Saímos daquele modo de viver antigo e passamos a uma nova vida. O batismo de Jesus foi diferente porque ele nunca pecou, então ele não teve uma mudança de antes e depois, mas tem uma preciosidade imensa o gesto dele de ser mergulhado na água no batismo, porque ele está dizendo a João Batista, que também estranhou aquilo, ele batizava tanta gente, aí vem Jesus, não, eu não preciso batizar o Senhor é que tem que me batizar. E Jesus diz assim, vamos fazer o que as Escrituras dizem. Então, em obediência ao plano de Deus, para mostrar que ele estava totalmente submisso às ordens do Pai. Ele, na sua forma humana, ele assume a nossa limitação ali no testemunho do batismo. É bonito, é uma passagem que nos alegra o coração ver como Jesus nos ama tanto assim. Então, em Mateus capítulo 4, nós temos uma continuação, naturalmente a redação que o evangelista Mateus colocou ali, o discípulo de Jesus, de que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Marcos, quando registra esta mesma cena, no capítulo 1, ele já diz assim, que imediatamente após o batismo, Jesus foi conduzido ao deserto. Aí nós temos uma realidade na nossa vida. Ele foi levado ao deserto para ser provado, para ser tentado pelo inimigo. A gente tem que estar lembrado que o inimigo sempre nos ataca, ele nos envolve. Estamos dizendo inimigo aqui é Satanás, que quer nos tirar da comunhão com Deus, de todas as formas. Ele vai tentar chegar com malícia, com um descaso com as palavras de Deus, como fez lá no Jardim do Éden com Eva, perguntando a ela o que Deus tinha dito, e Eva entrou na conversa e ele, numa ousadia muito exagerada, porque ele não tinha condições para isso, ele afronta a autoridade de Deus, ele desmente o que Deus diz. Não dá certo, né? A gente sabe que não deu certo, o inimigo não teve vitória. Quando nós vamos para o livro de Jó, outra vez em que a Bíblia cita palavras do próprio Satanás,
ele, mais uma vez, está zombando de Deus, está fazendo uma crítica a Deus, dizendo: este homem te serve, este homem é um servo fiel, ele é justo, porque ele tem tudo. Assim é fácil. E qualquer um seria honesto, seria justo, tendo tudo na sua vida ao seu redor, correndo bem. E ele recebe de Deus a autorização para mexer lá nos bens de Jó, que perde tudo. Mas ele vai perder também seus servos, seus escravos, vai perder seus rebanhos, além das propriedades que perdeu. E aquilo dói muito no coração de Jó, mas ele continua fiel a Deus. Então, Jó brinca ali com Deus, ele ousa, ele tenta mesmo fazer por menos aquilo que Deus está dizendo. Mas qualquer um que tem saúde, o restante se resolve, mas a saúde. E Deus permite a Satanás que interfira na saúde de Jó, mas sem matá-lo. E Jó, então, sofre tremendamente no seu corpo. E a gente lembra a história de Jó, a gente vê que ele continua fiel a Deus, mostrando que a sua fé em Deus não dependia das coisas, da riqueza, de estar tudo bem ao seu redor, não dependia de ele sentir-se bem na sua saúde, fortalecido, livre de qualquer doença. Em qualquer circunstância, Jó disse assim: o Senhor me deu, o Senhor me tirou, e eu confio no Senhor. Ele diz adiante: eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se levantar. E Jó, nisso tudo, não pecou. Por isso, quando Satanás nos ataca, temos que lembrar, ele está querendo nos derrubar de uma posição da qual nós não precisamos cair. Porque aquilo que aconteceu no Jardim do Éden, dando ouvidos a Satanás, aquilo que aconteceu no teste de Jó, quando, estou citando aqui as passagens, quando Satanás atacou diretamente, conversando, as palavras dele estão registradas, inclusive, na Bíblia, desafiando a Deus. Jó permaneceu fiel e foi abençoado por Deus. Agora vem a narrativa mais dramática, essa de Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, da tentação de Jesus no deserto pelo inimigo, por Satanás. Ali nós temos agora a ousadia, o desespero de Satanás, vendo que o plano de Deus vai avançando, vai se cumprindo. E ele não quer que isso aconteça. E ele, então, desafia a Deus agora atacando o próprio Senhor Jesus. E o que Satanás pergunta logo de início para Jesus, ali no deserto: se tu és o Filho de Deus, então transforma estas pedras em pães. Ora, Jesus vem de 40 dias de jejum e oração, em busca da direção do Pai para a sua missão aqui na Terra, na forma humana. E o inimigo vem com essa sua argúcia, com essa sua sutilidade, pegando um ponto fraco ali, quando Jesus está com muita fome, está muito enfraquecido, e ele vem ali e diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. A resposta de Jesus, que mesmo estando numa hora de grande vitória e êxtase, porque ele foi fiel ao Pai, e o Pai reconheceu isso perante todos, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande prazer, e as pessoas ouviram esse testemunho, mesmo nesta hora de vitória e de realização, Jesus estava atento, porque Satanás nos procura nestas horas, quando estamos experimentando alguma vitória, uma bênção, alguma coisa que nos alegra muito o coração, Satanás vem para nos derrubar. Quando ele vê alguém que está vivendo os seus talentos, está tendo aquela alegria na leitura da palavra de Deus, está orando pelo seu próximo, Satanás vai chegar ali para destruir aquilo. Satanás sempre quer nos tirar da comunhão com Deus.
Ele ataca em todas as horas, mas ele ataca particularmente, dolorosamente, covardemente, na hora em que nós estamos felizes, alegres. Fez isso com o profeta Elias, ele fez isso com Jó, ele faz isso com Jesus, ele faz isso conosco. Então, a recomendação da Bíblia é que nós andemos com vigilância constante, sabendo que neste mundo aqui, nós não temos um descanso para nós dizermos agora tudo acabou, as batalhas passaram, eu estou vitorioso, eu estou agora experimentando aqui uma grande paz. A paz nós temos, mas é uma paz no meio da luta. É uma paz enfrentando a maldade, o erro, o engano do inimigo. Nós precisamos estar sempre alertas. E diz a palavra de Deus, então, quando Jesus responde a este ataque, Jesus respondeu usando uma palavra da Bíblia, tá? De Deuteronômio. Ele está citando, então, que não é só de pão que o homem vive, não era só daquilo que vinha de Deus, o maná que veio sobre o povo, mas era a palavra de Deus. E a gente aprende aqui, então, que precisamos da Bíblia, precisamos conhecê-la, precisamos nos alimentar com ela diariamente para que nós tenhamos forças nas horas dos ataques do inimigo, para que nós tenhamos sabedoria para andar no dia a dia. Temos tempo de paz, vamos viver na paz, mas vamos estar sempre alertas, porque o inimigo não descansa. E uma observação interessante, quando Satanás atacou Jesus na questão do pão, foi no início do ministério de Jesus, ele não tinha vivido ainda aquilo Jesus, aquilo que ele viveu depois com seus discípulos, quando ele multiplicou os pães, quando ele abasteceu a multidão com alimento, porque ele sabia que o pão viria de Deus. E por isso, na oração que ele ensinou aos seus discípulos, ele disse para nós orarmos assim, que o pão nosso de cada dia nos seja dado. O pão de cada dia, porque Deus vai nos abençoar cada dia. Ele alimenta os pássaros, as aves, diz o Senhor Jesus. Ele sustenta as flores do campo, pequenas, frágeis, não trabalham, não tem como fazer isso, elas estão ali e o Senhor Deus dá o que lhes é necessário. As aves fracas voam buscando o seu alimento e não morrem, porque o Senhor Deus as sustenta. Ao longo dos milênios, Deus está sustentando a vida humana, a nossa vida. Então, vamos confiar que o pão de cada dia vem do Senhor. Não vamos deixar que o inimigo nos tente naquilo que é alguma coisa da nossa vida, o alimento, o pão, aquilo de que precisamos, porque nós sabemos que é o Senhor que nos sustenta. Se Jesus tivesse cedido aquele apelo ali de Satanás, transforma estas pedras em pães, ele teria matado a fome instantânea, mas ele não teria experimentado aquela dependência do Pai. E nós aprendemos com Jesus isso. Nós devemos buscar o que o Pai, o que Deus diz, não as ofertas deste mundo, as ofertas humanas, estes ataques humanos. Na segunda palavra de Satanás, registrada na Bíblia, ele diz: se tu és o Filho de Deus, então, subindo lá na torre do templo, lança-te de lá, faz assim um gesto muito aplaudido, de grande repercussão, de popularidade. Jesus respondeu para ele que não era desta forma que o Pai estava conduzindo o ministério dele. Eles vão te sustentar, os anjos vão te sustentar, para que não machuque o teu pé em alguma coisa. Citando até um texto dos Salmos, mas Jesus responde assim, para não colocar à prova. A Bíblia diz para não colocarmos à prova, para não tentarmos Deus, provocando ali, para nós confiarmos em Deus, sim, mas não para nós tentarmos o nosso Deus. Não façamos isso. Jesus nos ensina, então, que todo este material humano que seria o pão, toda esta forma humana de pensar na glória, no aplauso, tudo isso é menor do que aquilo que Deus tem para nos dar quando nós obedecemos a Ele.
Então, vamos obedecer a Ele. Vamos ficar firmes com Deus e nós vamos experimentar a verdadeira glória, não a que este mundo oferece. E então, num terceiro ataque, o inimigo ainda diz a ele que ele contemple as coisas ao redor, os reinos, a natureza, e tudo isso será teu se te ajoelhares e me adorares. Satanás está trazendo aqui uma ofensa contra Deus, porque ele está dizendo que ele seria digno de qualquer adoração. E Jesus então responde: saia daqui, porque ele sabe que aquilo ali está sendo uma tentação. Não tentarás o Senhor teu Deus, somente a Ele é que nós adoraremos, nós devemos adorar. Então, a resposta de Jesus é para encerrar aquele ciclo de tentações, quem sabe muitas outras palavras de Satanás que não estão registradas pelos evangelistas, mas que mostram como ele foi atacado e como ele respondeu com a palavra de Deus. É que nós aprendemos uma lição muito boa também, quando nós imaginamos o seguinte: o ataque do inimigo vem numa hora em que nós estamos ali nas experiências boas também. Ele vem nas horas da amargura, do desespero, ele vem nos dizer que não adianta, vem nos desanimar. Mas quando nós estamos animados, não quer dizer que nós estamos ali, então, sem nenhum ataque do inimigo. Ele continua vindo atrás de nós para derrubar a nossa confiança em Deus. Não é uma vez só que ele faz isso. A Bíblia registra, Mateus capítulo 4, estes ataques do inimigo em palavras ditas ali. Lucas diz também, até coloca na ordem diferente um pouco de Mateus, está contando a mesma coisa, são opiniões, são expressões humanas sobre o que Deus faz, e é o conteúdo que vale, e aí nós vemos o seguinte: Lucas registra que Satanás saiu aguardando uma hora melhor para voltar. A palavra que Lucas usa é interessante porque nos adverte sobre essa questão da continuidade da tentação. Ele diz assim no finalzinho do capítulo 4, naquele trecho sobre a tentação de Jesus, ele então diz que o Satanás retirou-se, e diz aqui, Satanás, quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade, até que viesse um momento oportuno. Ele atacaria de novo, ele atacou de novo. Quantas vezes Jesus foi confrontado ali com a obediência ao Pai, e ele permaneceu fiel, nunca pecou. Então, o ensino da Bíblia para nós é que estejamos alertas constantemente. Nós não podemos relaxar no nosso cuidado da vida cristã. As coisas vão mal, as coisas estão difíceis, nós clamamos a Deus. É muito comum isso. Nós apelamos para Deus. As coisas começam a ficar em ordem, elas começam a se normalizar, aí nós nos esquecemos de Deus. Aí abandonamos o compromisso com Deus. Então, o dia está bom, convida a um passeio, a um momento de estudo bíblico ali no templo com os outros irmãos estão indo para lá, mas eu vou aproveitar esse dia aqui, eu vou aproveitar para mim, para minha família, para os meus amigos. Não podemos deixar de ter os nossos momentos de lazer, de passeio, mas quando isso entra em conflito com o nosso compromisso com a igreja, então vamos atender aquilo que é prioritário, aquilo que vale para sempre, aquilo que é a nossa vida com Cristo. Vamos aproveitar, porque a nossa presença vai levar ânimo para os outros. Nós vamos aprender com os outros, vamos ajudá-los também. Há um convite aqui para nós fazermos parte da Igreja do Senhor Jesus. Querida amiga, amigo que nos ouvem, qualquer pessoa, pense bem nisso. Procure ali uma igreja que estuda a Bíblia, uma igreja que queira viver conforme a palavra de Deus. E reúna-se. Ah, mas a igreja tem muitos problemas, as pessoas são complicadas, alguns ali são muito difíceis de convívio. Claro, a natureza humana é complicada, mas nós podemos dizer que nós estamos ali não por causa da aceitação das pessoas, estamos ali para servir a Deus e para ajudar o nosso próximo. Tem alguém problemático?
Então, vamos dedicar mais atenção a essa pessoa. Isso é a igreja do Senhor. Nós não podemos ficar nos desculpando de não ter compromisso com a igreja do Senhor, porque há falhas nas pessoas que compõem as igrejas. As pessoas são falhas, nós também. Mas, quando nós assumimos um compromisso, nós fazemos a nossa parte, Deus está vendo. Pode ser que até zombem de nós, pode ser que nos abandonem, que nos critiquem. Mas o Senhor está sabendo. E o meu compromisso é com Deus, não é do aplauso humano. Aquilo que Jesus enfrentou e teve vitória mostra que nós temos que estar vigilantes o tempo inteiro, porque Satanás não vai parar, mas que nós devemos estar fortalecidos na palavra de Deus. É isso que nós desejamos para todos os nossos ouvintes, aqueles que acompanham pela internet, os que acompanham conosco ao mesmo tempo, os que estão indo para as suas igrejas e que nos ouvem aqui agora, acompanham, que estejamos fiéis a Deus todo o tempo, amparados, alicerçados na palavra de Deus. Lembrando de Jesus, como ele venceu, nós também seremos vencedores com ele. Que Deus abençoe, dando a cada um plena paz. É a nossa oração. Dando valor ao que é eterno.